Hoje vamos conversar com o cirurgião plástico, Dr. Rodolfo Mesquita. Ele que é um dos melhores do país e entende muito sobre cirurgia plástica. E claro que a gente vai bater esse papo agora. Vem comigo. Agora sim, agora eu vou tirar todas as minhas dúvidas, doutor, porque eu sei que está assim viralizando, né? Toda essa questão de cirurgia de lipo-LED e o senhor é especializado nisso. Então eu queria entender um pouco melhor por que essa procura tão grande pela cirurgia de lipo-LED. Olha, a lipo-LED, ela é uma cirurgia muito atual, né? E caiu realmente no gosto das pessoas e a divulgação foi muito positiva. Então, estão se falando muito disso. E é uma cirurgia que tem um resultado muito bom. Ela dá uma definição absurda, assim, de estrutura corporal que a pessoa já tem. Então, isso é muito legal, porque as pessoas estão procurando isso, né? Mais definição com naturalidade. Porque a gente vai para academia, a gente fica se exercitando, né? A gente procura deixar aquela barriga tanquinho, sabe? Que a gente olha nas redes sociais, que vocês ficam olhando aí, sabe? Assim eu também fico, tá, gente? E aí a gente quer igual. A gente quer ficar com esse tanquinho também. Como é que consegue? Qual o tipo de procedimento mesmo que o senhor faz? Explicando assim da sua área, mais técnica. Tá, vamos lá. A lipoaspiração é uma cirurgia muito antiga. Assim. E assim, ela é um marco da cirurgia plástica porque desde que foi desenvolvida pelo Dr. Illouz, né, um francês, ela tem sido muito utilizada. Mas agora é um novo passo. Ou seja, é uma diferenciação. Qual é a diferença real? Antigamente, a lipoaspiração você infiltrava e retirava a gordura. Basicamente isso, chamada lipo tradicional. Hoje a lipo-LED ela é uma definição de estruturas musculares e de pele, onde você mostra a estrutura que o paciente tem de músculo e de uma forma natural. Mas veja bem, é muito interessante isso. Todo mundo quer, mas nem todo mundo pode. Entendi. Então, existe um limite para isso, como tudo, né? Sim. Como tudo. Mas se eu quiser chegar aqui, eu quero fazer uma cirurgia de lipo-LED. Calma, não é assim. Primeiro vamos ver se vai ser possível. É mais ou menos isso. Exatamente. O nível de definição precisa ser individualizado para cada paciente. Não existe eu quero ficar como uma pessoa que eu vi na internet, eu vi na televisão. Isso não existe. Onde está o segredo? O tripé que a gente fala da cirurgia plástica com a alimentação e com a atividade física, ele é fundamental. Esse tripé, a pessoa precisa buscar esse tripé para chegar no resultado que ela quer. Eu não consigo dar um resultado de definição que uma academia dá. Isso não existe. Mas a lipo-LED, que é a alta definição, ela tem essa necessidade da pessoa ter um treinamento prévio. E isso que as pessoas não entendem ou não querem pagar o preço. A pessoa às vezes quer que a cirurgia faça tudo e não faz. A lipo-LED, que é a definição dos ventres musculares, que fica... Um exemplo interessante é a Virgínia, todo paciente fala dela aqui, que é uma figura pública, por isso que eu estou falando. Ou seja, ela já declarou que fez. Então, quando uma Virgínia faz, todo mundo quer seguir esse exemplo, não entende que a Virgínia paga o preço da alimentação, paga o preço de fazer atividade física praticamente diária ou 2 vezes por dia. Então, essa definição muscular, a pessoa precisa ter. Não adianta querer fazer lipo-LED, lipo de alta definição, lipo HD, lipo 3D, que o pessoal tem vários nomes, né? Sem ter uma definição muscular. A definição muscular ela é fundamental para definir a lipo-LED, que chama alta definição. Aí ou a paciente pode dar uma média definição ou uma baixa definição. No caso, doutor, se está acima do peso, não tem como fazer a lipo-LED. Não tem como. Não. Impossível mesmo. É impossível. Lipo-LED, na essência, lipo-LED, LAD, né? De alta definição é impossível. Você não consegue pegar uma pessoa... A cirurgia plástica, ela não é para emagrecer.
esse raciocínio a pessoa precisa entender. Não quer dizer que ela não possa fazer uma plástica ou não possa fazer uma lipoaspiração. Uma reeducação alimentar, inclusive, para poder entrar nesse padrão que pede a cirurgia. Exatamente. Eu costumo dizer isso para o paciente. Qual é o resultado que ela precisa? Qual é o resultado que ela quer buscar? Esse resultado, ele tem a parte da plástica, da cirurgia em si, a parte da alimentação e a parte da atividade física. Nunca vai escapar disso. Quando a paciente quer uma lipo de alta definição, que é a LipoLAD, esses 3 itens têm que estar muito forte nela. Quando ela fala de uma Virgínia ou de uma pessoa que está fazendo isso, a pessoa pagou o preço da atividade física e da alimentação antes da plástica ou depois da cirurgia plástica. O doutor, ele faz cirurgia em vários famosos. Vários famosos passam por aqui. Eu tô louca para descobrir quem são esses famosos, mas ele não pode revelar, né, doutor? Devido a toda essa questão profissional. Acho que eu vou ficar plantada aqui na porta para descobrir, viu? Posso? Pode, você pode ficar, será sempre bem-vinda, mas assim, a gente tem muito a ética profissional na cabeça, então e lógico, as pessoas não querem ser... Os resultados estão aí, estão na internet, as pessoas mostram, mas... Tem artista, doutor, só atrapalhando, tem artista que vem aqui, faz a cirurgia, seja qual for a cirurgia, e aí vai para as redes sociais e fala, não, nunca fiz cirurgia, nunca fiz procedimento estético. Aí o senhor dá aquela olhadinha lá nas redes sociais, fala, tá mentindo. Mas pagou, tá tudo certo. Na verdade, é a individualidade da pessoa, né? A gente não pode julgar de forma nenhuma, divulgar, isso não existe. Mas assim, hoje eu vou falar para você que praticamente todo mundo faz, né? Então, isso aí, alguma coisa, eu digo, alguma coisa de estético, acho que quem trabalha em mídia não vai nunca escapar disso. Isso aí não é uma coisa que não vai... eu acho que o meio pede, né? O meio, ele já pede essa definição, essa transformação, que faça alguma coisa, independente de cirurgia ou não, ou procedimento estético. Então, esse métier, essa mídia, ela pede essa diferenciação. Isso aí não escapa, não. Teve artista que chegou aqui e saiu assim, frustrado, porque você foi muito sincero, falou, não tem como, não vai ser possível fazer, eu não vou fazer porque pode te prejudicar, pode prejudicar também o meu trabalho. Já aconteceu algum fato como esse? Sim, isso é muito comum, na verdade. A gente tem que ser muito sincero, porque a expectativa do paciente, seja ele famoso ou não, a gente tem que respeitar de uma forma geral como paciente, ela sempre é muito grande, ela é construída na cabeça dela durante anos, às vezes. Porque teve filho, porque não malhou, porque engordou, emagreceu, então tem uma flacidez de pele. Então ela constrói o resultado que ela quer na cabeça dela, e às vezes esse resultado ele não é factível, ele não é operável, cirurgicamente ele não dá para entregar. Então a gente prefere falar não, falar a realidade. Cirurgias, existem problemas em cirurgias, a gente fala sobre tudo, e às vezes a pessoa acha que só tem flores, entendeu? Só tem o glamour. E na verdade você tem que colocar a realidade desde o começo, para a pessoa entender aonde ela pode chegar. E é engraçado, o que ela pode chegar, a cirurgia é uma coisa, mas se ela faz esse tripé que a gente acabou de conversar sobre alimentação e atividade física, o resultado dela, cirúrgico, vai melhorando. Ou seja, você pode entregar mais, mas antes de mais nada, você tem que ser muito sincero e falar muita realidade, porque não é incomum a pessoa não ter essa realidade. E isso é o meu trabalho, eu tenho que colocar muita verdade, entendeu? Porque eu tenho catalogados mais de 5.000, quase 7.000 pacientes operados no total. Então, é muita coisa para assim, eu construí por muito tempo a minha carreira, e eu preciso que ela seja forte, que ela seja... Porque eu sei que a cirurgia pode acontecer de tudo, inclusive nada. Agora a gente brinca, né? Mas assim, eu prefiro ser muito verdadeiro desde o começo, desde a primeira botar a realidade para o paciente. Verdade. Agora vamos falar dos exageros das cirurgias. Na verdade, nem das cirurgias, né? Do próprio paciente
que procura, eu quero colocar um pouquinho de boca, aumentar um pouquinho mais a minha boca, eu quero aumentar um pouco, puxar um pouco mais. Eu tô falando de uma forma, gente, para que vocês entendam. Existem muitos exageros nesse meio artístico, principalmente. Como é que a gente faz para poder limitar aquele paciente que acha que aquela boca dele não está suficiente ou dela não está suficiente? Né? Que está achando que está cheio de ruguinhas, que a testa está horrível, que as maçãs estão horríveis. Existe um limite, claro, né? E um bom senso. Tá difícil de controlar isso hoje? Olha, com toda seriedade, tá. Às vezes as pessoas pedem. O nosso limite estético, de visão como profissional, ele é muito estabelecido. Às vezes o profissional, ele vai um pouquinho mais, outros vão um pouquinho menos. Mas, assim, geralmente o profissional tem uma ideia de um todo, da estética e quanto ficaria bom. Mas hoje as pacientes estão pedindo mais. Isso é tanto em procedimentos faciais, como de preenchedores, como você está falando, quanto de cirurgia. Ou seja, querem o paciente, às vezes, que tem um sobrepeso um pouquinho mais, quer fazer uma lipo mais exagerada, ser mais invasivo. Isso é um problema. E esse controle é uma conversa, né? A gente coloca sempre os prós e os contras, os riscos e os benefícios, que tem tudo. Imagina numa cirurgia. Tudo na vida tem. Imagina numa cirurgia. Então a pessoa precisa entender e que ela está procurando um profissional e ouvir o profissional. Muitas vezes o senhor já indicou esse paciente para uma terapia? Sim, mas isso é também muito complicado, porque eu costumo dizer, assim, na nossa formação, eu tenho uma formação médica geral, e eu sei que a terapia, a psicoterapia, ela é fundamental na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa, todos nós temos nossos problemas, os nossos fantasmas, né? Então, terapia, eu costumo dizer na minha família, todo mundo deveria fazer. Sinceramente, todo mundo mesmo. Então, procurar uma pessoa, porque, na verdade, a terapia funciona como um espelho, né? Ninguém vai dizer o que você tem que fazer. Sim. E esse espelho, ele vai te mostrar mais a realidade e fazer com que você tome um caminho melhor. E, às vezes, o paciente... existe até uma entidade médica para isso, que chama de morfofobia. Ele tem uma visão errada do próprio corpo e quer transformar aquilo de uma forma bem... estranha, né? Estranha, intensa e obcecada. Então ele quer uma transformação que às vezes você fala, poxa, calma, não é por aí. Mas é complicado chegar e dizer, olha, você precisa de uma ajuda. Porque às vezes a pessoa pode até se ofender, sabe? Entendi. Dizer, olha, calma, talvez você precisa conversar com alguém, não precisa ser um terapeuta, só alguém da família, alguém que ouça você, porque às vezes é um tempo que ela está passando, um problema, e ela quer consertar isso com cirurgia. Sim. Enfim, o ser humano é muito interessante, é muito bonito, né? O ser humano, a psique é uma coisa bem interessante. Doutor, esses preenchimentos, alguns são irreversíveis ou tem um jeito? É isso. Tá. Sobre o preenchimento, e é um campo muito vasto, né? Existem bastante variedade de preenchimento. Alguns são absorvíveis, ou seja, o corpo consome, e outros são inabsorvíveis, entendeu? Então, eu gosto muito dos absorvíveis. Por quê? Porque o nome já diz, o corpo absorve, você perde o resultado, mas você tem a oportunidade de fazer melhor da outra vez. Existem inabsorvíveis, não é errado colocar de forma nenhuma, mas se você, como um produto inabsorvível, ele nunca mais sai. E isso pode ser um problema. Eu tenho alguns pacientes que colocaram produtos não indicados, não tem Anvisa, em locais complicadíssimos, ou seja, fazendo em hotel às vezes, com pessoas que não... Tenho uma paciente que eu já fiz 6 cirurgias nela, e ela botou no lábio um produto que ela não sabe o que é. Eu acredito que seja um tipo de silicone, alguma coisa, e ela
não abrir a boca para comer. Ela tinha que comer com colher de bebê, porque ela não tinha expansão. Eu tive que abrir, tirar esse produto, mandei para análise, ou seja, não saiu até inconclusivo, mas hoje ela abre a boca, mas assim, ainda tem alguma coisa, e ela colocou em várias partes do corpo, na face, nas coxas, então a gente já conseguiu muita coisa de evolução para ela, foi muito legal. Mas assim, tem que ter muito cuidado. Pode levar à morte? Pode, claro. Tiveram casos aí, né, de uma pessoa famosa, né, a André Surak, ela colocou um produto, complicou de um volume muito grande nas coxas e é um produto inabsorvível no caso dela e contaminou, ela teve que fazer cirurgia, foi uma situação bem chata e complicada. Eu estive com a André Surak alguns momentos, agora ela tá super bem, né? Tá bem, tá feliz e aprendeu, né? Com isso. O mais importante é isso, aprender, né? Sim, sim. Colocar produtos que tenham certificação, com profissionais que tenham certificação. Isso é muito importante, que a pessoa siga esse raciocínio, porque não é lá e colocar e tudo vai ter consequência na vida. Eu, pessoalmente, eu gosto de produtos absorvíveis, chamados temporários, né? Que você coloque e com o tempo ele sai. E tem produtos maravilhosos hoje, bioestimuladores, que você aplica e o produto vai embora, mas produz colágeno. Faz o seu corpo produzir colágeno, chama bioestimuladores. Então, eu gosto muito dessa linha, tenho usado bastante, porque eles são assim, uma vanguarda, assim, um produto bem legal e é temporário, ou seja, eu acho muito interessante. Hoje, com o uso da gordura, da própria gordura do paciente, a gente tem também outro nível de material para trabalhar, que é a própria gordura do paciente. A gente trabalha essa gordura, prepara, faz que chama enxertia, né, autoenxerto, né, que a gente pega a gordura do próprio paciente e coloca no rosto, nos lábios, na mama, nos próprios músculos do abdômen, de uma técnica que você ajuda na lipulade, ou seja, dá uma definição melhor. Ou seja, e é a própria gordura do paciente, não tem contraindicação, não tem reação de corpo estranho, não tem uma reação contrária, porque é a própria gordura do paciente, então tem sido usado bastante, então é bem interessante. Então, essa lipoaspiração em alta definição, que é a lipolade, gente, eu falava errado. É lipolade. Olha, então você que está assistindo, você está aprendendo junto comigo, viu? Pode usar, então, a gordura na própria cirurgia da lipolade, então? Sim, sim. A gordura que é retirada do paciente, a gente repõe. A gente recoloca em outros lugares. A gente chama lipoescultura, né? Sim. Retirada e reposição. E aonde a gente pode repor? Pode colocar tradicionalmente no bumbum, ou seja, é colocado lá nas coxas, panturrilha, na face, na mama. Então, a própria gordura do paciente, a gente recoloca, trabalha essa gordura de uma forma dela ficar melhor e repõe no próprio paciente em quantidades corretas, em locais corretos, é bem interessante isso. Até uma enxertia no músculo, para dar uma definição muscular melhor, para aumentar a definição da lipulade, né? Lipulade porque chama LAD, lipo de alta definição, ou HD, High Definition, que é a mesma coisa, na verdade. Então, são sinônimos, um em português e outro em inglês. Então, a lipulade é aquela lipo que eu vou diminuir o panículo, ou seja, o subcutâneo, deixar a pele mais fina e trabalhar as sombras e a definição muscular que o paciente já precisa ter. Então, às vezes, o paciente não tem essa definição e quer fazer isso na cirurgia, não tem como. O músculo, apesar dá para enxertar gordura hoje, então melhora isso aí, mas assim, é interessantíssimo que o paciente faça o trabalho dele, ou seja, faça a parte dele da cirurgia, que é melhorar a atividade física, fazer uma hipertrofia muscular e
a alimentação. A alimentação é fundamental. E como se prepara essa gordura? Existe um tratamento especial, é isso? Exatamente. Você retira a gordura lipoaspirando, né? Você infiltra, faz uma solução de infiltração e retira essa gordura. Uma vez que você retira, uma parte ela é decantada e alguns colegas chegam a centrifugar. Põe numa centrífuga estéril e fazem uma rotação para separar o melhor da gordura, entendeu? Então, essa decantação ou centrifugação vai separar o líquido, as partes de óleo e deixar só a parte gordurosa que é interessante para enxerto. Você sempre enxerta um pouquinho mais porque existe uma perda, né? A gente enxerta, a pessoa perde. Mas o que fica para sempre. Interessante isso, doutor, mas quanto tempo o paciente leva para poder ficar recuperado, né, totalmente, zerado, assim, para voltar ativa, voltar para balada, curtir festa com os amigos? Isso também é muito importante de ser dito. Às vezes a pessoa tem uma urgência, né, de resultado, e isso é impossível. Todo trauma cirúrgico, todo trauma de forma geral, e o cirurgia é um trauma, ele demanda um tempo de recuperação do corpo, né? A gente fala que uma gestação, ela demanda um tempo. Não adianta você querer acelerar, eu quero na metade do tempo. Uma cirurgia, uma recuperação, mesma coisa. Você vai passar pelo processo todo. E às vezes, nesse meio tempo, a pessoa se frustra, erra na alimentação, não faz academia e perde o seu resultado. E diz, nossa, não adiantou nada a minha cirurgia. Muita gente acontece isso, porque não muda o seu dia a dia, as suas atividades alimentares, atividade física. Então, uma cirurgia de uma lipo, por exemplo, em média, a gente fala, com 3 meses começa o seu resultado. 3 meses, doutor? Mas para sair, assim, tipo, encontrar os amigos, ir numa festa, um mesinho não dá, não? Na verdade, a gente não pode confundir de liberação de atividade com resultado. Liberação de atividade, 10, 15 dias, vida normal. Mas usa malha, faz drenagem linfática, às vezes usa tape, mas não quer dizer o resultado. E as pessoas, nesse momento que você está livre, uma lipo, 10 dias, muitas pacientes, mulheres geralmente menos tempo, mulher muito forte. Homem, fica um mimimi um pouquinho mais em casa, mas a mulher ela quer muito já para sua atividade, para o trabalho, então 10 dias, no máximo 15, a pessoa está bem para voltar a fazer atividade, fazer seu trabalho, não quer dizer que é o resultado. Mas como a pessoa sabe que fez a cirurgia, naqueles 15 dias, cadê o seu resultado? Aí a pessoa, não, calma. Toma um susto, né? Toma um susto, porque está inchada, está com aquele edema, com aquela... Geralmente a gente usa uma malha cirúrgica, né, que não é nada bonita, para comprimir, para não ter tanto edema. Então, existe uma urgência na cabeça das pessoas que precisam ser controladas na ansiedade. A ansiedade precisa ser controlada bastante. Então, você acaba tendo que fazer um trabalho psicológico também. A gente brinca que todo cirurgião plástico acaba sendo um pouco de psicólogo, porque para quietar um pouquinho o coração. Mas, assim, cirurgia em si, fazendo o abdômen, máximo 20 dias junto da lipo, abdômen lipo, 20, 25 dias, 30 no máximo. Só a lipo, 10, 15 dias, a pessoa está apta para voltar para a sua atividade. Mas não quer dizer que o resultado realmente começa com 3 meses. E dependendo do que for usado, por exemplo, hoje na lipo, LAD ou HD, a gente usa muito as tecnologias. Jato de plasma, laser, essas tecnologias, a radiofrequência, essas tecnologias, elas dão um sobre-resultado. Ou seja, hoje a medicina ela trabalha muito com tecnologia. Então, se você abre e põe tecnologia na sua cirurgia, você vai ter mais resultado. Mas demanda mais trauma, mais edema e um pouquinho mais de tempo para resultado também.
O que o paciente não pode comer pós a cirurgia de lipolade? Na verdade, a gente tem alimentos que a gente trabalha com uma nutricionista aqui, ela é maravilhosa, a doutora Vanessa, ela trabalha muito isso. Existem coisas, essa pergunta é maravilhosa, porque as pessoas não se atentam a isso. Existem alimentos para antes da cirurgia que não devem ser comidos. Como por exemplo? Por exemplo, ironicamente, ômega 3 é um suplemento que deve ser parado. Quanto tempo? Vamos dizer 30 dias. Por quê? Uhum. Porque ele é um anti-inflamatório. E o princípio da cirurgia é inflamação para eu ter resultado. Então, se eu uso um anti-inflamatório, o ômega 3 é maravilhoso, todo mundo tem que tomar sempre. Sim. Mas para a cirurgia não é interessante, nenhum tipo de cirurgia. Sim. Suplementação de ferro. A gente tem, às vezes a pessoa não sabe, ela vive a vida normal, mas todo mundo tem alguma deficiênciazinha de ferro. E na cirurgia a perda sanguínea normal, e a pessoa vai precisar do ferro, que tem um depósito de ferro no corpo chamado ferritina. Esse depósito, se estiver baixo, a cicatrização, o pós-operatório vai estar comprometido. Uhum. Vitamina C, tem que ter. Zinco, tem que ter. A gente brinca. E proteína, ou seja, proteína de boa qualidade. A gente brinca. Qualquer cirurgia vai precisar de proteína, vitamina C, selênio, zinco. Por quê? Porque a vitamina C é o tijolo. Vamos dizer que eu fiz uma cirurgia, cortei. É uma lesão numa parede, vamos dizer. Eu vou precisar de um tijolo e do cimento. Aí eu brinco com o paciente que a proteína é o tijolo e a vitamina C é o cimento. Sem isso, não dá. A gente acaba fazendo cirurgia, mas eu fiz nutrologia, eu tenho pós-graduação, mas assim, a gente trabalha o paciente como um todo. E às vezes, o paciente que não tem vitamina C, e acredite, a maioria dos pacientes vem com vitamina C baixa. E eu acredito. E a gente tem que repor, porque senão ela não vai cicatrizar corretamente. E às vezes com a falta de micronutrientes, que são o caso de vitaminas, minerais, a pessoa tem uma deficiência, às vezes abre um ponto e às vezes não sabe o que foi. E acha, porque é da cirurgia, mas às vezes é uma questão nutricional. No caso, a pessoa, o médico, o profissional, tem que contar muito com a sinceridade também do paciente, né? Porque ele tem que ser sincero, tem que falar, eu tomo isso, esse medicamento, isso aqui. Precisa contar com essa sinceridade, né? Mas, em questão, você falou nos medicamentos, mas alimentos, para a gente só deixar um pouco mais claro assim, para as pessoas, o que não pode comer antes da cirurgia de lipolade e depois? Olha, para ficar bem didático, a gente costuma dizer, os alimentos que você não pode comer são aqueles alimentos que você tem uma digestão dificultada. Sim. Ou seja, comidas muito pesadas, massa, os carboidratos mais pesados, você tem que evitar. Tanto antes como depois é interessante. O que você tem que comer? Proteína. Proteína de boa qualidade, você tem que fazer uso antes e principalmente depois. Escolher as proteínas corretas e fibras. Agora, hidratação é muito importante, tanto antes, mas principalmente depois. Ou seja, essa hidratação vai ter que acontecer. Mas de uma forma geral, proteína, você tem que fazer o uso de proteínas corretas, muito mais do que o normal, que às vezes a pessoa fala, mas eu estou comendo proteína normal. Ou seja, proteína de boa qualidade, né? Mas assim, tem que aumentar o nível, porque vai ser demandado esse nível de proteína, e diminuir os alimentos por exemplo, o glúten, diminuir um pouco de pão é interessante. Tirar Carne de porco? Eu não gosto de carne de porco, entendeu? Tem algumas pessoas que realmente têm reações negativas, até questão alérgica, ou seja, eu gosto geralmente aquele básico, né? Frango, entendeu? Muita salada, é interessante. Dieta hídrica, ou seja, aumentar o nível de água, isso é importantíssimo. Carne bovina de boa qualidade também é interessantíssimo. Fazer o uso das reposições
Isso é fundamental. Se o seu médico vai detectar isso nos seus exames, fazer o uso dessa reposição. Às vezes o uso de whey. O whey é uma coisa fácil, é uma proteína boa e que ajuda muito na cicatrização. Ou seja, se a pessoa não tem eu não gosto de comer proteína, não gosto de comer carne, pode passar a mão do whey. E eu tenho feito bastante isso. Falo assim, olha, você usa o whey, pelo menos... Tem até barrinhas, né? Tem tudo de whey. O whey é um excelente coringa, né? É uma coisa... É um produto excelente, é uma proteína do leite que ela é selecionada, é isolada, então acaba sendo interessantíssimo no pós-operatório, porque é fácil e é rápido e a pessoa acaba ficando... Que ótimo. Agora, doutor, eu quero fazer um convite, porque eu, como uma mulher trans, eu sei que o senhor tem um projeto maravilhoso, que o senhor muda a vida de muita gente, e dessas pessoas, assim como eu, né, que precisam ser felizes da forma como são, né? Como a gente nasceu, como a gente procura ser respeitada. Esse projeto é muito importante, então eu queria fazer esse convite para o senhor, para que num próximo bate-papo a gente possa conversar sobre isso. Pode ser? Combinado? Claro, claro. Isso aí assim, é uma linha do meu trabalho que eu me orgulho muito, porque eu trabalho com pessoas de verdade, né? A gente fala. E essas pessoas, a cirurgia plástica, ela pode ajudar e ajuda bastante. Então, eu tenho muitos pacientes que podem, assim, depoimentos maravilhosos mesmo de transformação, porque eu acho que tudo que envolve o ser humano, né, que o ser humano possa melhorar como pessoa, e eu tenho visto, eu era uma pessoa que era cético para isso, eu não acreditava que o meu trabalho podia ajudar tanto, e na verdade pode. Então, O trabalho de vocês é essencial também para completar a nossa felicidade, porque eu acho que a gente, né, a gente só procura ser feliz, e na verdade vocês transformam vidas, né, e é muito interessante. Mas eu vou deixar você que está assistindo agora curioso, pontinha de curiosidade. E nós vamos voltar depois com esse bate-papo que vai ser muito legal para toda a comunidade LGBTQIA+, tá? Doutor, qual é a maior alegria de ser médico, ser cirurgião plástico? eu, por muito tempo na minha vida, desde cedo, eu pensei muito nisso, de poder ajudar as pessoas e ter o meu trabalho fazer diferença, né, na vida das pessoas. É o que eu vejo. Então, hoje as pessoas, elas vêm aqui com uma ideia na cabeça e botar em prática isso, para mim, tem sido maravilhoso, sabe? Eu gosto muito do que eu faço, eu realmente sou muito dedicado e a gente sabe que nem tudo são flores, né? As pessoas precisam entender isso também, que a gente tem o trabalho em si, ele leva muito tempo para aprender, mas eu sou muito feliz, assim, e poder ajudar as pessoas a chegarem nessa tal felicidade que você falou, né, de ser feliz, que na verdade eu penso que o tempo aqui é muito curto, né, quando a gente vai ver, a nossa vida é muito curta e você abrir mão de certas coisas, seja lá pelo motivo que for, não faz sentido. A gente tem que buscar o que a gente quer. Saber o que a gente quer é importante para buscar corretamente. Então, meu trabalho tem feito isso, sabe, pelas pessoas, e eu estou muito satisfeito por isso. Que bom, obrigada, gente. Então, se você quiser entrar em contato aí com o doutor, tá aí o número dele, tá passando aí no GC para vocês. Entre em contato, venham aqui, marquem uma consulta. E eu vou ficar por aqui, que eu quero saber quais famosos estão entrando aqui, que eu vou contar para vocês. Obrigada, doutor.